Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como funciona a rede psicossocial de Itaúna. Afinal, quais setores estão de portas abertas via SUS para atender os casos de urgência, emergência e também os casos regulares que envolvem a saúde mental? Bom, e quem conversa conosco hoje no Observações sobre esse assunto é a enfermeira e também especialista em saúde mental, Liliane Pena. Bom, Liliane, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações. Para quem não sabe, gente, Liliane trabalha já há mais de 10 anos nessa área e nada melhor do que ela, né? Ninguém melhor do que ela para poder falar sobre esse assunto. Liliane, então eu começo, o Observações te perguntando o seguinte: quando a gente fala em saúde mental, muitos podem pensar que é somente ser sã, antigamente eram os manicômios, né? Hoje em dia a gente fala muito do CAPS, mas não é bem assim. Explica pra gente como que é hoje toda essa teia que atende a saúde mental aqui na cidade. Boa noite a todos, muito lisonjeada a falar desse tema de extrema importância, né? É um tema que deve ser debatido no decorrer de todo o ano. E a nossa rede de atenção psicossocial de Itaúna está muito bem estruturada e é muito importante, né, que a população saiba que não são só os CAPs, né, no caso da UPA, né, que faz atendimento, e sim saber toda essa rede de atenção psicossocial, que ela é composta, né, no nosso município, pela atenção primária à saúde, que dá uma base ali na promoção, né, que além dos casos clínicos também atende os transtornos mentais e atua na prevenção, na promoção ali da saúde mental. Nós temos o centro de convivência, né, que é um centro para o convívio mesmo dos pacientes ou da população mesmo, né, que tem um trabalho junto ali de arte, culinária, né, que é um local, um espaço muito bacana. Nós temos também o CAPS AD, né, que ele tem uma atuação direta às pessoas em prejuízo pelo uso abusivo ali do álcool ou outras drogas. Temos o CAPS 2, que está nesse momento de transição para o CAPS 3. E temos também um ambulatório de saúde mental, né, que fica situado ali no Dr. Ovídio, né, no SEMA. Agora, já são mais de 10 anos, como eu disse aqui no começo, né, da sua carreira, e atendendo casos psiquiátricos e que, na maioria das vezes, envolvem questões ou transtornos mentais. Mas hoje, você que atua aqui em Itaúna, quais são os principais que atingem a nossa população? Então, vai muito assim da questão assim, na atenção primária, né, do local ali de atendimento. Por exemplo, na atenção primária é os casos de ansiedade e depressão, né? Quando a gente pega no CAPS, que são direcionados os casos mais graves e persistentes, a gente pega ali as depressões mais graves, né, alguns casos de bipolaridade, né, transtorno bipolar, casos de esquizofrenia. Então, vai depender de cada ponto da rede, tá? Eu esqueci de falar de um outro dispositivo muito importante que eu também atuo, que é o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que também nós temos aqui, né, uma base que é tripulada, né. Temos uma equipe de suporte básica e avançada que atende ali também nos momentos de crise extra-hospitalar, que vai encaminhar para o ponto, né, que é mais importante ali daquele momento ali de crise do paciente. Agora, a gente vive uma cultura que muitas das vezes as pessoas tratam como bobagem, né? A pessoa está com uma ansiedade, está com uma depressão. Muita gente fala assim, é falta de Deus, é falta de serviço, está sem ter o que fazer, e não é bem assim, né? Então, como que hoje a saúde, né, sobretudo a saúde primária, né, a rede de saúde como um todo, vem desmistificando e jogando por terra também essas falácias, essas falas que muitas vezes elas mais prejudicam do que acolhem aquela pessoa que está em sofrimento mental. O que a gente percebe dessas questões ainda de estigma e preconceito, isso vem de muito tempo, né? Na Idade Média, os pacientes as pessoas não tinham esse problema, né? Porque a loucura era vista como uma forma natural, né? Quando entrou na época do classicismo, o que acontece? As pessoas ditas, né, ter algum problema, né, anormal, elas tinham a razão era separada ali da questão da loucura, né? Então, as pessoas que tinham algum transtorno, elas não eram dotadas de razão. Então, desde então, esse estigma, esse preconceito, juntamente vinculado com a questão da periculosidade do paciente, ele perpassou até os dias de hoje. Então, a gente trouxe isso desde aquela época. Então, isso tem sido quebrado, ainda tem-se, né? Porque quando a gente fala assim, que às vezes os pacientes têm uma diabetes, uma hipertensão,
todo mundo vê isso como uma forma natural de tomar as medicações, né, por um longo período, ou às vezes até por resto da vida, dependendo do quadro, mas quando a gente fala na questão do transtorno mental, isso é visto de uma forma diferente, né? Então, o que a gente tem visto? Que tem diminuído um pouco esse preconceito, esse estigma, mas que ainda tem. Então, a atenção primária, que faz um trabalho muito bacana, eu falei que ela é a base, né, da questão da promoção, que é o matriciamento, né, que são, juntamente com outros setores, né, com o CAPES AD, com o CAPES 2, com outros setores, a gente faz uma reunião. Isso é definido por cada território, né? Nós temos 23 UBS, que é definido por territórios. Aqueles pacientes daqueles territórios, é discutido o caso desses pacientes, né? Dessas pessoas que necessitam mais, né, de maior cuidado naquele momento. Então, esse matriciamento é muito importante. Também é feito um processo de educação continuada com os ACS, né, os agentes comunitários da saúde, que estão direto ali, juntamente com a população. Nós, do CAPES, somos vinculados. O que acontece? Quando a gente fala em rede, esse trabalho não é só feito do CAPES ou da atenção primária, é uma rede que interliga, né, para fazer o quê? É o PTS, é o projeto terapêutico singular do paciente. Por que singular? Sua necessidade vai ser diferente da minha. Cada paciente vai ter sua necessidade diferente. Então, isso é discutido juntamente com o paciente, porque essa discussão tem que ser junto com o paciente, porque é a vida dele, né, que está sendo terapêutica dele, para fazer o quê? O que pode se fazer de melhorias na qualidade de vida ali do paciente. Uma coisa muito importante que se tem aqui também está na questão da promotoria, né, que atua diretamente. Então, o CREAS, o CRAS, juntamente ali com a atenção primária e outros setores, atuam na questão da vulnerabilidade de alguns pacientes, né, que são mais vulneráveis, tanto idoso, né, criança, o Conselho Tutelar entra juntamente. Então, tem uma atuação bem direta, porque em prol ali dos direitos dessas pessoas também. Agora, Liliane, por que a gente está falando essa questão do estigma? Porque muitas vezes as pessoas deixam de procurar um atendimento com medo de serem julgadas, né? Então, serem julgadas aí pela família, pelo trabalho, né? Às vezes vai precisar pegar ali uma medicação, precisa pegar um atestado, porque a gente sabe dos efeitos colaterais de uma medicação psiquiátrica. Então, como que isso também tem impactado na sua visão os atendimentos, né? Eles poderiam ser muito maiores se esse preconceito também fosse menor? Eu creio que sim, né? Eu acho que nós temos que começar a entender que, da mesma forma que clinicamente a gente adoece, o cérebro é um órgão muito especial que também pode adoecer, né? Então, e ele, muitas das vezes, ele demora para reabilitar, né? Uma medicação, quando você entra com uma medicação, a questão da psicoterapia, isso não é uma coisa que a gente consegue reabilitar de uma hora para outra, né? É um processo mais demorado. Então, o que as pessoas têm que entender? Que o corpo e a mente podem adoecer, né? E procurar mesmo a ajuda quando for necessário, né? A gente quebrar essa questão, entender primeiramente, ter consciência de nós quando precisa, né? Em alguns casos, alguns pacientes transtornos, às vezes eles não vão conseguir perceber que precisam, aí precisa dessa rede de apoio familiar ou de outros para estar assessorando ali no tratamento, né? De todo um equipamento ali da rede e, né, ter consciência dos profissionais e da população. Eu acho que quando a população acolhe, né, porque eu falo que quando a gente faz saúde, não é só um dispositivo, né, não é só o CAPES, atenção primária, um ambulatório, tem que ser toda uma comunidade, né, aí entra a questão da escola, olha o papel da escola, o quanto que é importante identificar às vezes um aluno, né, e encaminhar, né, a escola, o setor de saneamento básico. Quando a gente fala de promoção de saúde, tanto física e mental, são vários setores também que são envolvidos. Agora, uma outra questão também é o seguinte, quando a gente fala em saúde mental, a gente esbarra porque elas andam muito ali paralelamente, né, que é a questão do álcool e as drogas, né, álcool e outras drogas, junto também com os transtornos mentais, porque muitas das vezes a pessoa busca uma droga, busca ali um vício, né, seja em álcool, seja algum tipo de entorpecente, para fugir de um problema ou de algo que ela não, uma dor que ela não consegue, que a gente chama de dor existencial, ela não consegue sair daquilo ali. Como que você percebe aqui em Itaúna esse paralelo, né, entre pacientes que hoje são aí diagnosticados com algum tipo de transtorno
transtorno, mas que também outra área ali, que é onde você vai entrar do CAPS-AD, que também são pacientes da saúde mental, onde eles também precisam ali de um atendimento contra algum tipo de vício. Então, essa é uma questão bem complexa, porque a gente vê muito preconceito ainda, né? Os vícios, quando a gente fala nos vícios, a gente tem que englobar eles, né? A questão do álcool, das drogas, a gente tem os vícios por comida, né? A compulsão alimentar, tem a questão também de vícios tecnológicos, né? Que hoje a gente vê também a questão das crianças, né? Dos adolescentes com vício tecnológico. Então, essa questão dos vícios, ela é bem complexa. Por quê? Muitas das vezes a população, ela pormenoriza o paciente como apenas o vício, não vê o que está em torno dele, entendeu? Ah, não, tá, abuso de álcool, é só o álcool. Mas não é só o álcool. A gente esquece de ver a complexidade, os outros fatores que envolvem aquela pessoa. Né? A vida social, a questão da infância, né? Porque os vícios muitas das vezes é a fuga de uma dor emocional, é a fuga de um trauma, né? É uma questão ali psicológica, né? É uma questão às vezes de transtorno mental. Então o que acontece? As pessoas minimizam apenas ao vício, e não é só o vício, né? Quando você vai avaliar cada caso, tem uma complexidade em volta ali do ser humano, que você tem que tratar todas essas dimensões. Agora, quando chega esses aspectos, como que funciona então? A pessoa, há uma junção, né, uma sinergia dos serviços prestados pelos órgãos, porque muitas das vezes, né, isso você vai falar melhor pra gente, o CAPS-AD vai agir de um jeito, aí o outro CAPS vai agir de uma outra maneira, porque vai envolver um outro aspecto que aquela pessoa está sofrendo. Como que funciona então esse trabalho em rede? Aí o que acontece? A gente tem uma comunicação direta entre os CAPS, né? Então, a gente observa qual está causando o maior prejuízo no paciente, se é devido a alguma substância ou é a questão do transtorno em si, tá? Aí a gente vai colocar ele, né, o paciente é encaminhado para o serviço que mais adequa àquela situação que está mais causando prejuízo a ela, entendeu? Se é o álcool, a droga, então vai ser ele no CAPS-AD. Se é a questão do transtorno mental, vai ser lá no CAPS-2, entendeu? Ok, então, Liliana, a gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre como funciona a rede psicossocial aqui de Itaúna. Bom, Liliane, a gente vai falar agora da atenção primária, né? No primeiro bloco você já citou algumas vezes essa questão, né, de atenção primária. O que é isso, né? Para que o nosso público possa entender. A atenção primária, muitos entendem que seja o postinho, a UBS. Mas afinal, o que significa esse termo na área da saúde? Então, a atenção primária à saúde, foi como eu disse, ela é uma base, né, para a questão da promoção de saúde da população, tá? Então, ela vai fazer o atendimento em várias dimensões ali, né, da questão da saúde, tanto clínica, né, tanto com transtornos mentais, a questão da saúde mental do paciente, né? O que ela faz? É um mapeamento mesmo, né, dos pacientes. Por exemplo, se tem um paciente diabético, hipertenso, uma gestante, ele sabe de toda a vida daquela família, né? Então, a mesma coisa vai acontecer em relação à saúde mental, se tem algum paciente, né, que tem algum transtorno mental, algum quadro de ansiedade, então ele vai saber também. Então, ele estar próximo ali, né, da família mesmo, da população. Então, o papel dele é de extrema importância na promoção da saúde. Então, ele é o quê? A gente fala pelo Ministério da Saúde, ele é porta aberta, né? Se eu chegar lá, ele é porta aberta para fazer o meu atendimento. Então, ele tem um papel de extrema importância ali nas prevenções, né, na promoção da saúde. Agora, em quais casos o público que está assistindo deve procurar a UBS ou então o Hospital Manuel Gonçalves, o Pronto Socorro, o CAPS ou o Dr. Ovídio? Como que funciona isso? Tá, então vamos lá. A atenção primária, vamos supor, estão casos de ansiedade, uma depressão mais leve, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos na atenção primária. Mas pode acontecer de, às vezes, um caso mais grave também procurar atenção primária. Aí o que vai acontecer? Lá na atenção primária, né, que funciona com uma equipe multiprofissional, né, o médico, o enfermeiro vai avaliar ali o paciente, ele vai encaminhar esse paciente, por exemplo, ele está numa questão mais grave, né? Mais grave e persistente, ele vai encaminhar ali para o CAPS.
Agora, na atenção primária, nós não temos o psiquiatra e o psicólogo. Aí, o que faz? Então, nós temos o ambulatório de saúde mental. Então, se ele está lá na atenção primária e é um paciente que precisa de um psiquiatra, né, ou de uma psicóloga, mas que não esteja tão grave, ele vai ser encaminhado para o ambulatório de saúde mental. Se esse paciente está mais grave, ele vai ser encaminhado para o CAPS 2 ou para o CAPS AD, no caso for a questão do uso de substância. Agora, vamos supor se esse paciente entra em crise, né, uma urgência em saúde mental. A família deve fazer o quê? Acionar 192, que é o SAMU, para fazer esse atendimento na casa onde estiver esse paciente. E aí o SAMU vai encaminhar, né? A gente tem a central de regulação lá em Divinópolis, que o médico vai avaliar e vai pedir para encaminhar para o local mais adequado aqui, que seria, no caso, o CAPS, né? Nosso CAPS atualmente funciona até às 5 horas. E se for nos finais de semana ou feriado, vai ser lá no Manuel Gonçalves. Aí é assim que funciona o fluxo, até começar o CAPS 3, né, que vai ser um grande ganho aqui para o nosso município. Agora, quando você fala em ambulatório da saúde mental, né, quanto tempo tem esse serviço aqui em Itaúna e qual que é a diferença do atendimento que ele vai prestar aí dos CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial propriamente dito aqui? Então, ele existe desde 19 de setembro de 2019. Então, já tem um bom tempo que ele funciona. A diferença dele é que o CAPS vai ser pacientes mais graves, né, com os transtornos mais graves e persistentes. E no ambulatório não, vai ser os casos menos graves, entendeu? Então, ele é um intermediário ali entre o postinho, né, atenção primária, e o CAPS. Agora, justamente isso, hoje em Itaúna, quantas pessoas utilizam a rede psicossocial? Por que a gente fala isso? Porque às vezes a gente entende que é o seguinte, Itaúna tem hoje mais ou menos, aí, segundo o censo, 100 mil, 101 mil pessoas morando ou então passando pela cidade todos os dias. E o número também de atendimento de vocês é muito grande, porque se a gente for calcular aí todos os meses, no final do ano dá um número gigantesco. Então explica isso pra gente, esse cenário, né? Quantas pessoas, afinal, utilizam a rede psicossocial aqui da cidade? Então, esse seria um estudo mesmo, pra gente fazer de cada ponto da rede, né? Eu consigo te dizer, né, trazer o dado do CAPS 2, né, que é uma média de 2.000 atendimentos no mês, que a gente faz da questão do ambulatório, né, da questão dos plantões ali que faz o atendimento de crise. Então, uma média só no nosso, né, que é olha só para você ver que é um atendimento para pacientes, né, mais agudizados, é uma média de 2.000 só o nosso serviço. Então, se a gente for pegar a atenção primária, se for pegar o SAMU, o Centro de Convivência, esse número vai se expandir, né, muito mais. Agora, e como que funciona hoje a capacitação dos agentes? Porque a gente sabe que você lidar com um paciente em crise é muito complexo, né? A gente sabe que às vezes tem que ter uma força, né, tem que ter agentes masculinos para ter uma força maior, porque às vezes a pessoa realmente está em crise, ele entra em surto, não sabe como que funciona. Então, hoje, como que é a capacitação também e o número de agentes que vocês hoje têm à disposição aqui dessa rede? Então, em relação a capacitações, né, os setores, como a gente trabalha, né, na forma multiprofissional, são feitas as capacitações, às vezes, de forma específica para cada tipo de classe profissional, né? Os agentes comunitários, né, treinados juntamente ali com os enfermeiros na questão da atenção primária, né, de forma multiprofissional. No CAPS a gente também faz esse tipo de capacitação, principalmente a questão da abordagem de crise, né. Além disso, não só a abordagem de crise, a abordagem a questões mesmo específicas do paciente, lembrando que nós temos políticas, né, no Brasil, que é específica, por exemplo, o idoso, a saúde da criança, do idoso, do LGBTQIA+, né? Que são políticas que visam também essa questão da capacitação específica para fazer o acolhimento, atendimento, né, relacionado à saúde mental de todos esse público.
Agora, justamente isso, né? Quando a gente fala de saúde mental de públicos específicos, algumas cidades, né? A gente tem, se eu não me engano, em Divinópolis ou Pará de Minas também tem o CAPSI, que é o voltado para a infância, né? E também para a juventude, porque assim, muitas pessoas acham que é somente adulto que adoece mentalmente. E não é, gente. Nos últimos tempos aí nós temos visto muitas crianças adoecendo psicologicamente, muito também por conta do uso das redes sociais, aquela questão da comparação. O coleguinha ali tem o iPhone do ano e eu não tenho, então tem um estilo de vida que eu não levo. Fica muito nessa questão de comparação e acaba entrando ali num quadro depressivo, acaba também, hoje em dia, muito com as redes sociais, não tem tanta convivência com outros amiguinhos também. Então, como que é esse atendimento para crianças, né, que a gente tem visto, e adolescentes que chegam sem saber como pedir ajuda, porque a própria maturidade não os permite saber muito sobre si? O que acontece? Igual eu falei, a atenção primária, né? Ela é porta aberta, e eu esqueci de comentar uma coisa muito importante. No ambulatório de saúde mental, nós temos psiquiatras específicos para a área de infância e juventude. Então, tem lá o atendimento psicológico e psiquiátrico, tanto para adultos, quanto infantil e juvenil também. Então, quando é necessário, né, fazer esse tipo de acolhimento mais específico, também são encaminhados, né, para o ambulatório. E, a depender de crise, alguma situação, lá no CAPS 2 também, nós fazemos essa abordagem também. Vale ressaltar que é uma abordagem totalmente diferente do adulto, né? Explica pra gente um pouquinho como que funciona. Porque é uma abordagem que é muito importante também a questão familiar, né? A gente tem que, hoje em dia, tem se visto muito a patologização, o excesso de medicamentos, né? E tem que se fazer uma abordagem diferenciada também com a família. A família tem que ser trabalhada em conjunto, né? Porque às vezes tem um esgotamento, ou às vezes também uma dificuldade de lidar com aquelas questões mesmo da criança, né? Do jovem. Então, é uma abordagem diferenciada. Tem uma vulnerabilidade social ali, às vezes, também envolvida, né? Um pai que infelizmente, está ali envolvido com algum tipo de crime, ou então com entorpecente, ou então a mãe que não é presente, né? Então, acaba sendo isso também. Por isso que eu falei que é muito importante a questão da singularidade de cada um. Tratar o indivíduo como ele é, né? Cada um vai ser de uma forma diferente. Então, como nossa equipe é multiprofissional, né? É o psicólogo, o médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o assistente social, são, né, profissões diferentes, discutindo, né, o caso ali do paciente, né, fazendo ali essa troca com o paciente, com a família do paciente de forma bem singular. Por isso que o projeto terapêutico singular, ele é muito importante. Agora, isso faz parte também de política pública, né? Então, você que já está aí já há mais de 10 anos, quais políticas públicas você acha que deveriam existir ou que poderiam ser aperfeiçoadas para melhorar cada vez mais a saúde mental dos brasileiros? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas tendo uma dificuldade de acesso, não somente em relação à marcação de consultas com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque às vezes a fila é muito grande, mas também na dispensação de medicamentos, na demora em receber o diagnóstico preciso. Então, na sua opinião, o que poderia melhorar na saúde? Claro que isso aí vale outro programa, né? Mas assim, em termos práticos, o que poderia melhorar em relação às políticas que já existem hoje em dia? Eu vou te falar o que eu sinto muito é a questão social do paciente. A gente esbarra muito da questão da vulnerabilidade social. Às vezes o paciente não tem uma rede de apoio e isso interfere muito no tratamento. Por quê? Às vezes é prescrito, às vezes é prescrito uma medicação, o paciente não tem condição, às vezes ele não tem condição nem de se alimentar, né? Então, políticas que fortalecessem mais essa rede social do paciente, né? Às vezes uma política questão de medicamentosa mesmo, dispensação de medicamentos mais evoluídos, né, na rede do SUS. Porque a gente sabe que a farmácia básica, o nome básica, nunca foi levado tão a sério quanto farmacinha, né? Porque realmente é o básico que se oferece ali. E muitas das vezes as pessoas têm que entrar até na justiça para conseguir uma medicação mais cara, né? Alguns medicamentos, sim. Mas assim, tem muitas medicações boas, né? Mas tem outras que são mais evoluídas que se tivesse. Mas eu penso que a questão da construção social
às vezes é um paciente que não tem um familiar por ele ali, como que você vai fazer o tratamento? Né? Se ele, a questão financeira, a questão da moradia, como que você vai falar para o paciente? Às vezes você vai atender o paciente e fala assim, você comprou sua medicação, ele não teve nem o que comer? Então essa questão, como você vai fazer saúde mental sem você não tiver essas políticas relacionadas a essas questões? Sem ter os artifícios necessários para isso, né? O Brasil é um país muito rico, né? Então ele precisa ser distribuído, a desigualdade social é muito grande e isso impacta diretamente ali na saúde mental do... E por muitas vezes acaba sendo até um enxugar gelo, né, Liliane? Porque às vezes você indica ali uma medicação, a pessoa não toma porque não tem, como diz, né, dinheiro para poder comprar, e ao mesmo tempo ela vai só agudizando ao ponto de entrar num transtorno, entrar num surto, e aí volta para a rede de saúde, ou seja, é um custo que nunca tem fim, né? A questão financeira, né, é algo que impacta demais na nossa vida. O que a gente faz, né, sem a questão financeira? E às vezes o paciente não tem condição, né, da moradia, de subsistir mesmo, né? Então, assim, é uma questão muito complexa os pacientes que são atendidos, né? Então, assim, a gente tenta fazer o melhor mesmo, né? Com toda essa rede que a gente tem, né? Articulando com a questão social mesmo, para ofertar, né, a questão do princípio da equidade do SUS, que é dar mais a quem tem menos. Ok, então, Liliane, a gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre como funciona aí a rede psicossocial aqui de Itaúna. Não sai daí, a gente volta já já. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente.
De volta com observações que hoje fala sobre como funciona a rede psicossocial aqui de Itaúna. Bom, Liliane, a gente vai falar então do Centro de Atendimento Psicossocial, os chamados CAPs, né, que aí nas redes sociais virou moda todo mundo falar do CAPs hoje em dia, né? Ainda bem que positivamente, porque antigamente se falava do CERSAM. Então vamos explicar também que houve essa mudança, né? O CERSAM antigamente, né, era o Centro de Referência de Saúde Mental, hoje se transformou no CAPs porque tem aí as suas especialidades. Quais que existem aqui no município, e tem uma novidade, porque está transicionando para CAPS 2 para CAPS 3. Então explica para a gente o que isso vai agregar para o município aqui de Itaúna. Então é com muita expectativa, né, que estamos aí para essa transição. O CAPS 2 é uma modalidade de atendimento diurno, né, o que se varia é a questão populacional, né, e o período de funcionamento. Então, hoje nós funcionamos das 7 da manhã, né, até às 5 da tarde. E com a modalidade do CAPS 3, nós vamos ter os cuidados contínuos, ou seja, o do CAPS ele vai funcionar 24 horas. Então, aquele paciente, né, igual eu falei, que é o paciente que está em crise, né, aquele paciente que o transtorno mental mais grave e persistente, naquele momento de crise, ele vai permanecer com nós até a diminuição, né, desses sintomas, né, mais grave, e depois nós vamos referenciar ele, quando melhorar, né, para o outro ponto da rede, que é no caso da atenção primária, né, ou então até a questão do ambulatório. Agora, aqui na cidade, onde que eles estão localizados? Como que a população aí pode fazer para acessá-los? Porque até então não está funcionando 24 horas, viu, gente? Está se preparando para isso. Então, como que funciona hoje esse horário de atendimento? Tem que pegar a ficha no postinho para poder ir? É porta aberta também? Como que funciona? Então, tem tanto a atenção primária, que a pessoa pode ir, né, para ser feito o acolhimento. Nós também somos porta aberta, né? Então chegou lá, quer fazer um atendimento, tem os plantonistas, né, que é essa equipe multiprofissional que faz o acolhimento, né, da pessoa. Se é um caso mais grave, já passa diretamente para o médico fazer uma avaliação. Se for necessário, ele vai ficar lá com nós durante o dia. E à noite, o que a gente faz? Caminha, né, no caso com o Manuel Gonçalves, se for necessário, pedir o leito crise. O que é o leito crise? São os leitos em hospitais gerais, como uma forma de substituição dos hospitais psiquiátricos. Tá? Aí o paciente vai para o Manuel Gonçalves, ele passa a noite lá, e durante o dia, o que a gente faz? Busca esse paciente para ele passar o dia com a gente. Isso é nos casos mais graves, tá? Que são pacientes que requerem uma necessidade de uma internação hospitalar, viu? Uma internação no leito de crise. Que literalmente estão ali em surto e atentando às vezes contra a própria vida, não é isso? Tem várias situações, dentre elas uma dessa, né, essas. Aí o que acontece? Aí quando surge, né, a vaga nesses leitos de crise que tem, né, nós temos em vários municípios, esse paciente vai para esse leito de crise, né, e faz o tratamento ali por um período de tempo, né, não é um período prolongado, e retorna para nós, para o município. Porque a intenção dessa rede de atenção psicossocial é o cuidado em liberdade, né, é o combate ao estigma, o preconceito, e que ele viva em liberdade. Então é dessa forma que hoje funciona lá, né? E aí o que acontece? Os casos menos graves, a gente pode tanto referenciar eles para a atenção primária de saúde, né? Ou então, a depender do caso, para o ambulatório de saúde mental. É assim que funciona a rede. Agora, em relação a justamente essa rede, né? Hoje já existe algum planejamento para se expandir essa rede aqui na cidade? A gente sabe, né? Como eu acabei de falar no último bloco, tem o CAPSI, que é para criança, tem tem convênios também, né? Às vezes com clínicas psicológicas e psiquiátricas e tal. Como que é hoje isso? Qual que é o planejamento, se é que já existe, para aumentar? Porque o que a gente tem percebido é que o número de casos de saúde mental só tem aumentado ano após ano. Então, como que está essa preparação também para esse crescimento da cidade? Então, tem se pensado no CAPSI, que vai ser um ganho também, né? Tem se planejado em relação a isso, e também tem se pensado a questão do psicólogo na atenção primária à saúde. Ou seja, nos postos. Tem se planejado também em relação a isso.
E existe algum cronograma para isso ou ainda a Secretaria não deu esse posicionamento? Não, assim, isso aí é com a Secretaria mesmo, em relação a isso. Bom, Liliane, agora a gente vai falar o seguinte, você agora acabou de falar sobre estigmas, né? O que são estigmas? É aquele famoso preconceito. Antigamente, a gente tem casos aí horrorosos, né, como Barbacena e tudo mais, que as pessoas acabavam sendo colocadas à margem da sociedade. O que é isso? As pessoas eram colocadas de lado, para escanteio, se tinha algum tipo de problema da saúde mental. A gente imagina que hoje, com tanta situação aí, né, com tantas campanhas que valorizam a saúde mental, Janeiro Branco, Setembro Amarelo e por aí vai, ao longo do ano inteiro a gente fala sobre isso, a gente imagina que essas pessoas não sejam mais colocadas para isso. Mas a impressão que dá é que elas continuam sendo colocadas desse jeito. Para lá da sociedade, você que se vire para lá e tudo mais. Vocês também têm essa percepção na saúde mental? Tem. Infelizmente, eu acho que é a área que mais tem-se ainda a questão do estigma mesmo, né? É igual eu falei, é uma construção antiga, né? Que foi muito vinculada à periculosidade, né? E que tem se demorado ainda para quebrar. Eu percebo que tem tido algumas mudanças, porque a mídia, né, tem divulgado, às vezes, até por pessoas famosas, né, que tem passado por sofrimento ou até algum transtorno mais grave, de divulgar, até por uma questão de conscientização, mas ainda falta muito esclarecimento, entendimento, sim, das patologias em si. Então, às vezes a pessoa apresenta um comportamento diferente e aquilo é muito julgado, por falta mesmo de conhecimento, sabe, da população e às vezes até de alguns profissionais. Então, por isso que aqui a gente tem trabalhado bastante com os profissionais a respeito dessa questão do acolhimento, do conhecimento, do manejo, né? Tentando preservar ali os direitos da pessoa como cidadão mesmo, que são pessoas dotadas de direitos. Agora, quando você fala em acolhimento, muitas pessoas acabam ficando com receio de chegar numa unidade de saúde, principalmente no interior. E quando eu falo interior, gente, é interior mesmo, tá? Porque a gente considera que a nossa região centro-oeste é até muito avançada, né? A gente tem cidades aí com mais de 100 mil habitantes, como o caso de Itaúna, Pará de Minas, Divinópolis, Nova Serrana. Só que a gente indo mais para o interior, a gente sabe que todo mundo se conhece, né? Você esbarra na rua ali, você sabe da vida de todo mundo praticamente, e acaba que esse acolhimento às vezes não é feito da forma correta e as pessoas acabam ficando com medo de se expuserem ali, né, de se colocarem à prova, porque é muito chato você chegar num ambiente que você às vezes nem conhece a pessoa, mas às vezes você conhece a pessoa só de nome, então de vista, você falar, olha, eu estou em surto psicótico, eu estou em surto psiquiátrico, eu não estou me sentindo bem, eu estou com depressão. As pessoas têm medo muito do julgamento. Como que é o acolhimento nesse aspecto, então, para essas pessoas que hoje deixam de se atender, de terem, né, de buscarem um atendimento com medo de serem julgadas, com medo de serem, como diz aí no bom português, apedrejadas por estarem sentindo algum transtorno mental? Então, aí essa questão, por exemplo, do surto, da depressão, são casos, né? Cada caso vai ser um caso, né? O caso, são mais emergenciais. O caso, não, aí vai depender do caso, né? Por exemplo, o surto psicótico é uma perda da realidade, é uma coisa mais assim, né? Mais de urgência ali. Em relação a essa questão, eu acho que começa pela conscientização da população mesmo. E o acolher vai quebrar isso, né? O acolher, o escutar, né? Porque a gente fala que teve uma frase que uma paciente falou para mim, que eu nunca esqueci: a dor da mente é a dor da alma, né? É uma dor subjetiva, né? Porque às vezes o profissional vamos supor, cortou o braço e machucou. Eu estou vendo ali, mas quando se fala da questão da mente, é uma dor subjetiva, é a dor que o outro sente, mas que eu não consigo perceber, né? Então, a primeira coisa é a conscientização, né, da população, da família, né? Alguns casos, né, de transtornos mentais, entender sobre o quadro, porque você vai entender o comportamento e como lidar com aquele transtorno, com aquele comportamento, com aquele sentimento do outro, né?
e o acolher e fazer o tratamento também, né, de forma correta, incentivar o tratamento, né? O tratamento é o quê? Não é só uma medicação, né? É um tratamento conjunto, a psicoterapia, né? A medicação quando é necessária, né? O engajamento social, o exercício físico, que é muito importante para a saúde mental, né? Tem alguns estudos que mostram que pacientes que reduziram a nada, né, o consumo de medicamentos devido ao exercício físico, isso vai depender de cada caso, é claro. Uma boa alimentação, né? A questão da religiosidade, né? A gente não pode misturar religião, estou falando da religiosidade, algo que vai, né, daquilo que a pessoa tem uma crença. Isso tudo são fatores que influenciam ali na saúde mental, né? A gente trabalha todos esses aspectos, esses pilares na vida da pessoa. Agora, e também incentivar as pessoas a buscarem esse atendimento. E uma coisa que eu vou falar aqui agora, eu já presenciei amigos, né, amigos meus, amigas minhas, o seguinte: na maioria das vezes quem busca por mais tratamento são as mulheres, né? Então, por quê? Porque os homens ainda são julgados que eles têm que ser fortes, não pode chorar, não pode sentir, não pode colocarem para fora aquilo que estão sentindo lá dentro. Então, assim, isso aqui em Itaúna também funciona, também é a regra, ou seja, as mulheres procuram mais atendimento do que propriamente os homens? Eu penso que isso é geral, não só em Itaúna, né? Tem muito essa questão social, né? Machismo, que o Brasil vivencia, né? De ter essa diferença entre a mulher e o homem, principalmente nessas questões, né, da saúde da mulher, geralmente até na atenção primária, né, ela que busca mais ali o atendimento. E o homem, por exemplo, né, nas tentativas de autoextermínio, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem concretizar mais, né? Então, assim, o homem falar mais ali da dor, dele chorar, dele expressar, né, dele poder, porque o homem sente, ele é um ser humano, né, ele sente, ele tem que falar, né, tem muitas questões sociais que pesam sobre o homem, por exemplo, a questão financeira, né, ser o provedor da família, de ser o provedor, né? Então tem várias questões vinculadas ali à questão do gênero, que pode ser uma questão ali, às vezes, né, de vários fatores precipitadores até para uma tentativa de autoextermínio, né. Então tem que se trabalhar isso como homem, né? Tanto na saúde do trabalhador ali, né? Essas questões às vezes na empresa, para fazer uma busca ali de cuidados mesmo com a saúde de uma forma em geral. Ok, Liliane, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre como funciona a rede psicossocial aqui de Itaúna. Bom, Liliane, a gente vai falar agora de um importante aliado, né? Você já pincelou algumas vezes aqui no programa, mas agora eu quero falar sobre ele porque muitas cidades hoje, a maioria das cidades aqui da região centro-oeste tem o SAMU, né? Muito ativo, e o SAMU também é um importante aliado da rede psicossocial, não só de Itaúna, mas de todas as cidades onde ele está presente. Em quais casos o SAMU realmente vai sair da base e buscar o paciente para poder levar para um atendimento especializado? Em relação ao SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, então ele vai prestar um atendimento pré-hospitalar. Aqui nós temos a unidade de suporte básica e temos a unidade de suporte avançada. Então ele vai fazer o atendimento de urgência, né, a esses pacientes, que é no caso de pacientes que estão tentando contra a própria vida, pacientes em caso de uma alteração do estado mental devido ao abuso de substâncias. Então, esses casos mais agudos vão ser atendidos pela unidade móvel e encaminhados para o ponto de atenção especializado. Agora, tem os casos também que as pessoas acabam ligando para o SAMU porque estão tendo ali algum tipo de ansiedade, alguma coisa nesse aspecto. Vale ressaltar que, devido à grande demanda, não é possível também atender esses casos que são mais básicos, que a pessoa pode também estar procurando um postinho que está praticamente do lado da sua casa, não é isso? É muito importante a população conhecer o que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Que é para aqueles casos de urgência mesmo, porque uma vez que eu possa ser atendido na atenção primária e eu usufruo ali do serviço do SAMU, eu posso estar congestionando ali a ligação, um atendimento que poderia estar sendo para outro paciente que estava mais grave. Então a população é muito importante conhecer esse tipo de serviço, né, e acionar os serviços de acordo ali com a necessidade e de acordo também com a especificidade de cada um. Agora, nosso programa está chegando ao fim, né? Só fazendo então um review, né? Uma revisão aqui sobre o passo a passo então para procurar atendimento na rede pública de saúde.
primeiro a atenção primária, depois a atenção mais especializada e a partir disso a pessoa já conta ali com uma rede toda integrada para ajudá-la na hora dos atendimentos, não é isso? Atenção primária, né? Da atenção primária, os profissionais vão avaliar se esse paciente, daquele momento, vai ficar ali ou se ele vai ser encaminhado para o CAPS 2 ou para o CAPS AD ou no caso do ambulatório, né? Pode acontecer também, às vezes, dos pacientes irem diretamente, né, no CAPS e aí nós vamos fazer essa avaliação e vai direcionar o paciente se for necessário ou não, ou o paciente vai permanecer com nós, a depender da situação que esteja, né? No momento, se estiver no momento de crise, a gente vai acompanhá-lo diretamente. No caso de uma crise, né, mais aguda, pode acionar ali o SAMU, que vai, né, fazer o atendimento inicial e vai encaminhar, né, para o serviço, para o dispositivo mais correto. Então, é assim que funciona toda essa rede. Bom, e quem quiser saber mais informações, né, quiser saber também qual que é a documentação que tem que levar, ou então o horário de atendimento, como que pode proceder? Tem algum telefone em específico que a pessoa pode estar ligando para tirar essas informações, aliás, essas dúvidas? Então, nós temos, né, o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 37 3249 9800, né? Os serviços, né, na maioria, funcionam de forma diurna, né? Então, por isso que é muita expectativa do CAPS 3. O SAMU funciona 24 horas por dia, né? Que você pode fazer o acionamento durante 24. E estamos, né, disponíveis aí para a população. E é muito importante que todos tenham consciência da questão da saúde mental. Bom, considerações finais, então, em relação à rede de saúde. Gente, é uma rede, assim, muito bem estruturada, né? Que deve ser usufruída mesmo pela população, tanto nos casos de prevenção, né, promoção, nos casos, né, de crise que estiver naquele momento. Lembrar que tudo, quando a gente compartilha a nossa dor, a gente compartilha aquele momento difícil que a gente está passando, com toda essa rede fica tudo mais fácil, né? Quando a gente fala de rede, é quando a gente está próximo a cair, a rede segura, mas depois o que a rede faz? A intenção é de devolver essa pessoa para a sociedade, para que ela seja reinserida com autonomia, com capacidade, né? Que ela tenha uma qualidade de vida, que ela se sinta bem, né, na sociedade. Então, a nossa função quanto rede é essa, né, de acolher e, né, de auxiliar naquele momento mais delicado de vida da pessoa e para depois a pessoa conseguir ali viver comunitariamente. Bom, e a gente deixa de recado aqui também, né, Liliane, a questão do Centro de Valorização da Vida, o CVV 188, você pode ligar aí 24 horas, pessoas aí para poder te ouvir, né? Às vezes você precisa ter só uma conversa, colocar aquela questão ali que está te amolando muito, que está te abafando. À medida que você vai colocando para fora, você vai ressignificando com certeza e às vezes evita até mesmo de você chamar, né, o SAMU, chamar alguém aí para justamente aquilo que você conseguiu colocar para fora, você realmente conseguir ficar melhor do que aquela situação antes de você fazer essa ligação. Gente, saúde mental é importantíssima, né? A gente fala sobre saúde mental o ano inteiro, não é à toa, porque realmente hoje os maiores casos que chegam aí, não só na rede de saúde, mas as pessoas estão se demitindo dos empregos por saúde mental, as pessoas estão se separando por saúde mental, as pessoas estão deixando de viver por saúde mental. Então, realmente, valorize a sua vida, valorize a sua família e, sobretudo, valorize você como ser humano, porque você tem que ter certeza do seguinte: cuidar de você nunca é demais, cuidar da sua saúde mental nunca vai ser um desperdício de investimento. Bom, Liliane, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço a todos. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você
você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua imagem, não tem o seu negócio aqui no nosso programa, faça já um contato comercial no 999-93-3060. Se você também quiser mandar sugestões de pauta por esse telefone, também pode. Você então que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!